convidado que lançou um livro essa semana, olha só que chique, Roberto Dumas, estrategista-chefe do Voiter e professor do INSPER. Muito bom dia para você. Primeiro, desculpa, queria muito ter ido, mas tive um imprevisto, mas irei comprar seu livro e quero um autógrafo especial e uma dedicatória. Roberto Dumas, que lançou na terça-feira. Tive um imprevisto com as crianças. Sua falta, mas não faz mal. Com um dos 212 filhos, né? Mas o Alexandre Cabral foi, a Paula foi, então... Eu vi, tiraram foto com a estrela da noite. Estou te devendo. Eu vou ler e vou você tem crédito, fazer. Você tem crédito. O Cabral foi lá, já começou a fazer entrevista com o pessoal, começou a fazer umas pautas, eu vi. Já troquei contato. Já. Tudo bem, gente? Vou ler. Tranquilo, graças a Deus. Certo, obrigada pela presença mais Aí minhas filhas falaram, pai, você só compra pra mim livro de economia? Falei, pra você prever o futuro dos dados, filha. Porque elas viram lá a dedicatória pra elas. Mas é uma coisa que todo mundo fala pra mim, você não lê outra coisa? Falou, ou é economia ou é finanças. Eu não consigo ler outro livro. Erro meu. Fala, você não lê um romance, não lê um policial? Fala, cara, não vai. É meu erro. Burrice minha, eu entendo. Mas, ou história, que tem a ver com a economia... Não vai ter mais lançamento? Não foi só um lançamento? Gente, eu não sou Paulo Coelho, não, já acabou. Não, só o lançamento, não vai... Teremos lançamento no Brasil inteiro aí. Uma amiga minha falou, você não veio para Brasília? Eu falei, não, aí se eu for aí eu vou vender 2 cópias só. No Rio mais 5 já não paga nem a passagem. Mas tá bom. Meus grandes amigos. Como que é o nome do livro? Crônicas Econômicas e o Novo Tabuleiro Geopolítico. É uma coletânea de artigos da Rússia, com a crise da Ucrânia, coletânea de artigos que eu escrevi sobre o teto de gastos, sobre a dependência do Banco Central, sobre ESG, várias coisas. E o bacana do livro, além dos artigos, é que a maior parte das entrevistas que eu faço com vocês e que eu faço na mídia, com a Band, etc., tá com QR Code. Então você põe o celular lá e se tiver preguiça de ler o texto, que óbvio que a entrevista não está muito diferente do texto, né? Assiste as entrevistas. Tem umas 80 entrevistas com QR Code lá que eu dei desde 2021 sobre os assuntos. É óbvio que muita coisa já é passado. Quando você falava, olha, o PIB vai crescer 0,5%. Sim, mas aí vem muita coisa. Libera o INSS, libera o Fundo de Garantia, faz o Auxílio Brasil para 600. Então, a economia é uma ciência social. Então, tem coisas que, como a gente sempre diz, o que você escreveu, o que estava valendo naquele dia. Só que os acontecimentos vão mudando. Mas eu acho uma bacana aglutinar essas crônicas que eu escrevi aí para jornais, para revista, e as entrevistas que eu fiz com você também, Isa. E com o meu amigo bom. Alexandre e a Paula. E com a Débora também, né? Muito bom. Então é só apontar o QR Code, os conteúdos da BMC ali, com participação de Roberto. Cheio de BMC. No livro. Muito bom. Obrigada por nos prestigiar sempre. Dumas, então vamos lá comentar o cenário de hoje. Aliás, cenário pós-eleitoral, né? A gente foi poucos dias ali do resultado do primeiro turno das eleições. Eu queria entender o que você espera de cada candidato para a economia doméstica. A gente teve uma série de opiniões diferentes, divergentes ali ao longo dessa semana. Alguns falam, inclusive, que lá fora os gringos preferem o ex-presidente Lula na questão econômica. Outros dizem que não, né, por ser Bolsonaro ser mais liberal. O que a gente pode esperar, então, desses 2 candidatos? Vamos sair um pouco do lugar comum. Primeira coisa que todo mundo comenta, que é verdade, primeiro lugar, foram 6 milhões de votos de diferença. Entre 6 milhões e meio de votos diferentes. Então, uma coisa que eu li, que eu achei bacana, é mais difícil Bolsonaro ganhar, mas é mais fácil ele governar. Por outro lado, Lula, é mais fácil ele ganhar,
mas muito mais difícil ele governar, porque ele não vai ter maioria no Senado. Então, isso complica. Agora, você ouvindo... Aí eu tenho uma dúvida para botar só na uma pimenta... com o Centrão, né? Valdemar é Valdemar, Dumas. Valdemar é situação com Vera, com Boulos, né? Ele é situação com Lula, ele é situação com Isa, com Dumas. Valdemar é Valdemar. Esse que é minha dúvida. Não, também, mas aí você tem um anti-bolsonarista que é complicado, né? Não vai ser tão fácil, vai ter que costurar e já viu como essas coisas podem acontecer. De qualquer maneira, não vai ser tão fácil que se fosse o Bolsonaro. Não vai ser tão fácil, tem que costurar e costurar rápido. Mas a gente sabe que o Lula é muito hábil nisso. Agora, Isa e Alexandre Cabral, o que eu vejo, por exemplo, falar o seguinte, você ouve muito o Lula falar o seguinte: eu vou destruir o teto de gastos, porque a confiança sou idiota. Eu sempre respeitei o superávit primário, não precisa de teto de gasto. Eu vou reformular a reforma da Previdência, tá, o que você vai fazer? Não sei. Eu vou reformular a reforma trabalhista, tá, o que você vai fazer? Também não sei. Eu vou mexer na reforma tributária e vou mexer na autonomia do Banco Central. Isso daí não é fácil, porque você precisa do Congresso. E nem tem o Valdemar, é verdade, mas você não pode chegar e falar, olha, vou tirar o teto de gasto. Isso já está na Constituição. Você vai tirar o teto de gasto, você precisa aprovar, tudo bem, é aquela coisa, não está bom, não está bom. Mas não é simplesmente chegar numa canetada e tirar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, tirar o teto de gasto, porque eu sempre respeitei o superávit primário. Veja, você precisa ir em 2 turnos, depois para o Senado, dá um trabalho e você precisa ter cacife e gogó para isso. Agora, o que preocupa, que aí é o que eu fujo um pouco, não sei se muita gente está falando, não é a agenda macroeconômica do Lula, porque ele vai ter que ter o Congresso. O Congresso vai ter que vai negociar, e que pese que negocia, você vai ter os bolsonaristas. Agora, o que me preocupa um pouco é justamente a parte agenda microeconômica dele. O que é agenda microeconômica? É aquela que não depende do Congresso. Por exemplo, intervir na formação de preços da Petrobras. Isso ele já falou com todas as letras. Outra, voltar a usar os bancos públicos, BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil para turbinar o endividamento e o crédito das famílias. Gente, as famílias estão muito endividadas. Nós já falamos aqui, se você pegar o endividamento das famílias como percentual da renda, não é alto. É 50% da renda, não é alto. Só que o comprometimento da renda, que é o que você paga para o banco, é 30%. Ou seja, para cada um que ganha R$100, R$30 você paga para o banco. Porque, apesar de você não estar muito endividado, a taxa de juros é muito alta. E outra, se você começar a liberar, fazer campeões nacionais, usar o BNDES, ou até mesmo, vamos pensar numa agenda macroeconômica, usar o BNDES, furar o teto de gasto para usar investimento público, você pode dinamizar a economia rapidamente. E a gente não pode esquecer uma coisa, não adianta brigar com os fatos. Felizmente, o nível de desemprego está caindo, está 8,8, se eu não me engano, foi de agosto aí, e hoje saiu até uma matéria no Valor, na Opinião, o desemprego natural. O que é o desemprego natural? É aquele que, se você atingir e ultrapassar, ou seja, for menor, começa a impulsionar a inflação. E a média está entre 7,2 a 8,5. Se você abrir as portas da esperança, da Caixa Econômica, todo mundo começa a se endividar, fica que nem louco, então volta aquele negócio. Aqueles que estão esperando que os juros vai cair em junho, é bem provável que os juros voltem a subir em junho. Precisa tomar cuidado. Mas espera um pouquinho, os Estados Unidos têm uma taxa natural de 3,5%. Sim, porque você já tem uma população pronta para o trabalho. Ela já está preparada para o trabalho.
Nós não temos uma população economicamente ativa pronta para determinados cargos de trabalho. Então, essas pessoas, elas não servem para determinados trabalhos. E, dependendo do setor, o salário começa a subir. O salário começa a subir, a inflação começa a beliscar novamente. Começa a beliscar aquilo que todos os economistas, pelo menos no Focus, você está vendo que a inflação, a taxa de juros deve começar a cair a partir de junho do ano que vem, vai para 11, 11,5, não sei, alguma coisa assim. Sim, mas baseado no que nós estamos vendo hoje. Agora, se o Lula começar a abrir os bancos dessa maneira, eu preciso tirar, é que nem você joga dinheiro do lado, no momento onde eu estou tirando dinheiro. Eu ainda não combati a inflação, então já que você está botando mais dinheiro, eu preciso tirar dinheiro. Então, isso que me assusta um pouco. No momento que você vai entrar num cenário externo de vento de proa vindo dos Estados Unidos, vindo da União Europeia, mais do Reino Unido, vindo da China, vindo da Rússia, vindo da guerra da Ucrânia, claro, estamos melhor preparados. Mas a gente não precisa, o que quer dizer melhor preparado? A expectativa é de que a taxa de juros comece a cair. Não que vá começar a subir a partir de junho, porque eu quero usar os bancos públicos como um indutor do crescimento, ou estourar o teto de gasto. Mas isso é mais difícil. Você precisa de PEC, mudar a Constituição. Mas também concordo com o Cabral. Você está cheio de centrão aí que é uma gelatina, gruda em qualquer coisa. Então, o que mais me preocupa são essas agendas microeconômicas. A autonomia do Banco Central. Veja, isso já está, você não pode mudar a autonomia do Banco Central. Falar, tira ele e põe o Meirelles. Não adianta falar, vou tirar esse garoto aí, como ele, de certa maneira, desrespeitosamente chamou o Campos Neto. Não é assim que se fala, e não é vou tirar, não vou botar um teto de gasto, porque teto de gasto não precisa, porque eu sempre me comprometi. Veja, você precisa mostrar alguma coisa ao que veio. E mesmo assim você vai ter que ir em dois turnos no Congresso e no Senado. Ele pretende reformular o teto de gasto, né? Ele pretende reformular o teto de gasto. Na verdade, os dois pretendem, né? Bolsonaro também. Pois é, mas aí você ouve umas coisas que, sinceramente, dá calafrios. Eu quero reformular o teto de gasto, mas saúde, educação e investimento público não entra. Gente, tem que entrar tudo. É aquela coisa que eu brinco. O Cabral tem 2 filhas. Sobra dinheiro, Cabral? Se eu tirar a escola da tua filha, se eu tirar a natação da tua filha, se eu tirar o que ela aprende de inglês, sobra dinheiro para você. Isso não é teto de gasto. Teto de gasto tem que ser tudo. E uma coisa que o Brasil, você percebe, todo mundo quer aumentar. Mas eu nunca vejo, gente, a gente precisa cortar alguma coisa. São direitos adquiridos. Isso é o primeiro mandamento, o segundo mandamento da economia. O fato de você ter o direito adquirido e não transforma as coisas infinitas. Faço uma PEC. Não dá. Eu não corto nada. Eu não vou cortar nada. Eu preciso cortar alguma coisa se eu quiser continuar aumentando. Não, eu vou continuar aumentando. Ora, então que aumente. Se você aumentar como se não houvesse amanhã, tira educação, tira saúde, tira investimento público, aquilo que a gente falou já de ad nauseam aqui, a curva de juros estipa e eu paro com a brincadeira. Eu não vou para título público, aquilo que o Alexandre Cabral está analisando direto. Eu começo a pedir mais spread, o risco fiscal polui a minha curva de juros e suscita o chamado efeito deslocamento, ou quem estudou, às vezes o livro está em inglês, suscita o crowding out effect, o efeito deslocamento. A grana que eu coloquei no mercado, eu uso esse dinheiro para comprar título público. No final, não vai para o consumo. Então, esse é um perigo. A agenda microeconômica que independe do Congresso. Claro que temos no Congresso gelatinas que grudam em tudo, mas me preocupa um pouco essas agendas microeconômicas para agradar de imediato o eleitorado dele e fazer a lua de mel de 100 dias, gente. Só para ter uma dinâmica aqui, concorda, Cabral, em relação à reformulação do teto de gasto? Eu acho que ele tem que ser redesenhado, sim. Mas não quero acabar com ele. Eu só acho que ele tem que ser redesenhado. Em momentos do tipo... Esse ano a gente está com mega superávit. E o teto, com a inflação caindo,
O teto ano que vem, então, é visão do inferno, maluco. Porque o que acontece? Eu resolvi... Não estou julgando se é certo ou errado, mas ao jogar deflação para esse ano, você joga o IPCA para tão para baixo que você não aumenta o teto. O teto de 23 é quase igual ao de 22. Eu acho que, eventualmente, mexer no teto pode ou não mexer no teto ou fazer uma banda cambial, como se fosse uma banda cambial de dívida PIB. Que aí se você pode ter, por exemplo, o que eu estou ouvindo aqui, né? O PT quer fazer um negócio de superávit primário. O fato de você ter superávit primário, você pode explodir sua dívida pública se o risco fiscal for maior. Não me adiantou nada ter superávit primário. Então, vamos para Deus logo. O que é? Vamos para a dívida PIB. E eu posso fazer uma banda de dívida PIB cíclica e contracíclica. Em momentos de PIB caindo, eu posso botar um intervalo de confiança de mais 2%. De 82 vai para 84. Mas pelo menos tem que mostrar que veio. Esse negócio de ficar aí, vou tirar, vou arrebentar, não vai cobrar mais juro, o mercado está preparado, o mercado já é profissional o suficiente para entender. Agora, não pode vir com populismo, tem que vir com uma coisa pensada, técnica, e o mercado já é intelectualmente preparado para aceitar tetos de gasto e bandas de dívida PIB cíclicas e contracíclicas. Quando eu estou muito bem, obrigado, eu posso aumentar. Quando eu estou muito mal, depende da situação da economia, eu preciso arrecadar mais e diminuir minha dívida PIB. Ou seja, não vou falar na banda endógena hexagonal, mas uma banda que varia dependendo da situação do meu PIB, mas que não pode variar mais do que o exagero. Falou, olha, meu PIB está caindo, então vou deixar a banda cambial, né? A banda da dívida PIB bater 100%. Não, isso não é aceitável. Tem que ter um número que não inspire colocar mais risco fiscal na curva de juros. E explicar muito bem. A gente sabe que Cabral e Dumas, que por mais que tenha essa vontade de reformular o teto fiscal, tanto Bolsonaro quanto Lula, a gente sabe dos moldes de Lula, né, que é com um risco fiscal muito maior. Tem até um meme que está rodando nas redes sociais de dois super-heróis. Um fala, eu tenho Armínio Fraga, Meirelles, Edmar, Malan, Ciro e Pércio Arida. Aí o outro super-herói fala, nós temos o Guedes. Então, o mercado sabe que, por mais que tenha uma reformulação dos dois lados, o do Bolsonaro é um pouco mais pró-mercado, não é? Com esse meme, não. Esse meme só são os pais do Plano Real tirando Armínio Fraga, né? Que se Lula for inteligente, ele usa esse grupo. Eu não quero Lula presidente, mas se ele vier, não posso fazer nada. Vou fugir do Brasil por 4 anos? Não vou. Então, considerando que Lula é eleito, que eu quero que não leia, isolar, não quero. Mas considerando ele eleito, eu chamaria na primeira semana Armínio, Meirelles, Edmar, Malan e Pércio Arida, esquece Ciro Gomes, Pércio Arida para uma conversa, falou, e aí, vamos conversar? Eu não quero que exista essa conversa, mas ele eleito, acabou, vamos seguir a vida. Eu chamaria esses 4 aí, como vocês podem nos ajudar? Porra, maluco, ia ser lindo. Não quero o Lula eleito, mas Lula eleito, tendo esse grupo do lado dele, pelo amor de Deus, maluco. Agora, não vai pegar os malucos lá de Campinas, FRJ da vida, né? Não. Campinas não. Agora, precisa ver até que ponto ele mexe nas agendas microeconômicas, né, meu? Petrobras vai ser difícil tirar ele, por isso que a estatal subiu. As estatais subiram na hora que viram que o Bolsonaro estava bem no Congresso. Ou seja, o que eu estou vendo é muito mais um receio da agenda microeconômica do que da agenda macroeconômica. Ele não vai dar uma de louco no Congresso, de eliminar o teto de gasto. Vai reformular, vai fazer uma coisa cíclica, anticíclica, etc. Mas eu tenho muito mais medo daquela coisa que ele pode fazer na canetada. Por exemplo, mexer na estatal e dar dinheiro para todo mundo, e aí a taxa de juros volta a subir, e você começa com aquela coisa de usar o BNDES como um saco sem fundo, principalmente para empresa grande. Aí não, né, gente? Aí a política monetária ela perde efeito. Já está cheio de estudo no Banco Central
mostrando que quanto mais o BNDES dá dinheiro, mais isso prejudica a minha política monetária. Isso é óbvio. Eu estou tentando enxugar a pia, vai alguém e abre a torneira. Eu preciso de mais panos. Olha a analogia. Alguém abre a torneira do BNDES, eu preciso enxugar, toma mais juro. E no final, quem que apanha com o juro? Aquele que não tem acesso ao BNDES, que geralmente é o médio e pequeno. Pelo menos foi assim no outro governo. Então, usar os bancos públicos, o problema não está aí. O problema não está aí. Você vai criar mais um problema, que é justamente o endividamento das famílias. Depois fica aquela coisa, vamos fazer o mutirão, inclusive o Bolsonaro já quer fazer o mutirão para eliminar os endividados da Caixa Econômica. E quem paga isso? Eu vou pagar? Quer dizer, o cara se endivida e no final das contas quem que vai pagar? É um swap isso daí, né? Tira o teu e entra o meu. Como é que você vai pagar? Com dinheiro público? Puxa vida, se eu soubesse, então o Brasil é assim, né? A lei do sempre do... Não, mas ele merece, aí eu não mereço. Quem trabalha, quem não conseguiu administrar, etc., tem 3 empregos, não merece. Tem uma mania de ajudar sempre o coitadinho. É óbvio que tem que ajudar, mas também ele tem que arcar com as consequências. E, aliás, Cabral, eu lembro muito bem quando aconteceu, por exemplo, esse é um problema grave do Brasil, do que muitas vezes acontece com a insegurança jurídica. Você lembra que em 1999, quando abandonamos a âncora cambial, um monte de gente tinha, como é que chama? Consórcio de carros denominado em dólar. Entraram com um monte de lawsuit e a maior parte de que tinha consórcio em dólar manteve o câmbio congelado, apesar da depreciação cambial do câmbio ter saído de 1,12 para 2,20. Ou seja, poxa, mas você acabou de assinar um acordo falando que você ia pagar dólar. E aí o que acontece? O banco, sabendo que tomou esse totó, mete spread bancário em cima do bom pagador. E aí reclama porque o spread bancário é alto. Claro, tem a concentração bancária, mas essa insegurança, vamos dar o waiver para 90 milhões, vamos fazer isso? O banco fala, cara, preciso ajudar meu RAROC, bicho. Se o meu expected loss, com probability of default, aumentou, eu preciso aumentar o spread bancário. Aí a gente reclama, mas o spread bancário é tão alto. Não é só isso, mas, por exemplo, uma recuperação judicial no Brasil demora de 5 a 6 anos. E a gente recupera de 10% a 15%. Ao passo que nos Estados Unidos e no Japão não demora mais do que 1 ano e você recebe 80%. E aí o cara fala, cara, se eu dou dinheiro, a probabilidade de eu receber é muito menor do que outro lugar. Mete spread bancário em cima dele por causa da insegurança jurídica. Aí vem uma coisa, vamos dar para o mais pobre, vamos fazer a fila do mutirão, vamos fazer um haircut, o banco fala, filho, quer sorrir, tem que me fazer sorrir, vou cobrar mais spreads. Essas coisas não funcionam. Vamos girar a economia porque a propensão marginal a consumir... Não, gente. Você corta isso daí, o cara vai de novo tomar empréstimo bancário. É óbvio. Para os bancos menores. Acho muito complicado fazer isso daí, gente. Tá estranho, mas por enquanto tá solto, né? Tem que entender melhor o que está passando na cabeça do Bolsonaro. Porque só tem uma frase até agora. Mas é estranho mesmo. Ele está fazendo a conexão dele com o Sudeste, com Minas Gerais, com Rio de Janeiro, com São Paulo. Mas, por outro lado, vamos combinar. De novo, ninguém está torcendo nenhum para um. Mas o cara teve 6 milhões a mais de voto. Então a gente precisa trabalhar com esse cenário. Ah, mas eu não gosto do Lula. Tá bom, depois você bate panela. Mas depois que ele ganhar, o outro ganhar, eu não gosto do Bolsonaro. Bom, um dos dois vai ganhar. Não tem o terceiro. Ganha, se você não gosta, aquele que ganha e você não gosta, você tem 30 minutos para bater panela de madrugada. No dia seguinte você vai sentar e vai trabalhar. Quer no banco, quer numa empresa. Então a gente precisa saber o cenário que vai ter com esses dois. E o cenário está longe de ser claro. Vou mudar. O que você vai fazer? Não sei, na hora eu vejo. Na hora eu vejo. Eu estou no Concórdia, no navio Concórdia. Lembra do navio Concórdia? Retorno a bordo, esquetinho. O navio está caindo
e o comandante já saiu, falou, não, na hora eu vejo o que eu vou fazer. Eu tenho uns caras feras aqui, mas na hora a gente vê, confia em mim. Não tem essa de confia em mim, me mostra alguma coisa. Surpresa. O Dumas, inclusive o pessoal aqui no chat está falando, eu chamaria o Dumas como o ministro da Economia, ó, fica a dica, os dois candidatos. Eu, hein? Roberto Imaginou, Dumas. eu já tenho hater até em casa, eu vou ter hater na vida inteira. Bom, pelo menos ia dar um jeito aí, né, na nossa economia. Dá uma ajuda. O pessoal está pedindo aqui. Só para encerrar, então, uma pergunta do nosso telespectador no chat, Marcos Paulo, perguntando, professor, relação de Brasil e China é melhor com Bolsonaro ou Lula? Olha, eu acho que o Bolsonaro acabou entendendo a importância da China, né? Ele pode ter, por exemplo, da Rússia, ele sabe, a China, ela exerce o chamado sharp power. Você não precisa gostar de ninguém. Como a gente sempre fala, isso já foi uma frase antiga que já todo mundo fala, países não têm amigos, países têm interesses. Então, o nível que a conversa, depois do Ernesto Araújo sair em relação à China, amenizou bastante. Amenizou bastante. Agora, o que a gente lê, principalmente partindo da Economist, é que prefere muito mais o Bolsonaro. Porque o Lula vai ter uma política muito mais protecionista. Respondido, então. E, professor, só para finalizar uma pergunta aqui, agora é uma comentário em relação ao seu livro aí, a gente acabou a nossa parte de conteúdo. A AM pergunta, médico consegue entender seu livro? Tem na Amazon? Consegue, tem na Amazon, por isso que chama Crônicas, não vai ter equação nenhuma, nós vamos ser ásperos quando tem que ser ásperos, vamos ser arisco, vamos ser realistas quando tem que ser realistas, vai ter humor, ou seja, você vai falar, olha que absurdo esse cara fez, é um livro prazeroso. É de economia, mas dá muito bem para ler na cabeceira da cama. E é dividido por assuntos. Ou seja, você lê o primeiro capítulo, você não precisa ler o primeiro para entender o segundo. Lê o que você quer. E se não entendeu, depois mete o QR Code e assiste a entrevista e fica mais didática ainda. E tem na Amazon a última pergunta dele? Tem na Amazon. Então, tá lá, respondido aí. Obrigada pela participação, mais uma vez, parabéns pelo livro, professor, muito sucesso. Roberto Dumas, estrategista-chefe do Voiter e professor do INSPER, mais uma quinta-feira aqui com a gente. Até a próxima, professor. Obrigado, gente. Obrigado, Cabral. Obrigado, Luísa. Sempre um prazer. Até semana que vem. Até quinta. Vamos ver o que acontece no final de semana, né? Senão a gente aparece aí. Fechou. Tomara que não. E fica aí a guerra. A guerra acabou? Tá sem graça a guerra, não tem uma notícia. Tem o lance lá do míssil no Japão, né? O negócio tá pegando por lá. Não, o coreano lá, ele é louco. Ele é, como a gente Eu falei, esse cara é maluco. Mas ele é o proteger da China. Quando alguém provoca a China vai lá, chega pro Kim Jong-un e fala, lança 2 mísseis. Lança 2 mísseis. E estão querendo juntar justamente agora, que é o 20º Congresso do Povo, Xi Jinping falando que ele foi preso, ele fala pro Rocketman, lança 2 mísseis só para mostrar que nós temos o poderio. E domingo que vem, dia 16, é o dia do discurso do Xi Jinping, né? Vamos ver o que ele fala. Eu quero ouvir com todos os ouvidos, com os ouvidos bem abertos, porque ele vai ser, não vai ficar aquela coisa que nem Deng Xiaoping, não, tateando as pedras e indo devagar, ele vai ser assertivo. Nível Putin. Você entende mandarim? Ele vai falar de Taiwan. Hã? Você entende mandarim? Morou lá 5 anos, entende mandarim? Algumas coisas, mas não é fácil. Mas certamente, já respondendo a tua pergunta, ele falando em mandarim, eu não vou entender o discurso. Então tá, fechou. Se é essa a pergunta, não vou entender. Era essa a pergunta, se você assistiu no original ou não. Não, vai no inglês, certo. olha lá. A gente vai ficar de olho nesse discurso. Obrigada, professora. Até a próxima. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço, valeu.